A polícia descobriu uma fábrica clandestina de produção de energético que usava vasilhames da Ambev para vender a bebida falsificada em BH. De acordo com as investigações da polícia, um dos chefes da quadrilha responsável pela produção usava um contrato com a empresa para fabricar as bebidas adulteradas que eram distribuídas em toda a cidade. Um dos suspeitos de participar da produção, Leonardo Gustavo Loureiro Rodrigues, foi preso no local onde funciona a fábrica clandestina nesta tarde. O governador de Minas, Fernando Pimentel, garantiu hoje fornecimento de água para a Grande BH nos próximos anos. As obras de ampliação para a captação de água do Paraopeba, segundo a Copasa, estão dentro do cronograma. Fernando Pimentel viu de perto o local exato onde a água do rio será bombeada e levada para a estação de tratamento do sistema Rio Manso. Uma obra importantíssima para a região metropolitana de Belo Horizonte, ela que vai garantir que não falte água no ano que vem. E nos próximos anos, essa obra concluída, nós vamos ter segurança aí para mais de 20 anos no abastecimento da cidade. A obra teve início em junho deste ano. A previsão de término é para dezembro. 128 milhões de reais foram investidos. A captação será de 5 mil litros de água por segundo e vai atender 5 milhões de habitantes da região metropolitana nos próximos anos. A água vai percorrer por 6 quilômetros em uma adutora até a estação de tratamento. Nós já estamos com 2 quilômetros da adutora prontos. São tubos de aço, diâmetro 1.500 milímetros, 1,5 metro de diâmetro, e que vão transportar esses 5 mil litros que nós estamos captando aqui no Paraopeba para a estação de tratamento de água do Rio Manso. Com o novo complexo de captação, a Copasa espera poupar o sistema Paraopeba, composto pelos reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. Sistema esse que opera atualmente com 31% da sua capacidade. O Rio das Velhas também deve receber a mesma estrutura do Paraopebas, mas depende de recursos do governo federal. Nós estamos num momento de contingenciamento muito forte de verbas orçamentárias para atingir aquelas metas do ajuste fiscal. De qualquer maneira, essa obra, que era a mais importante, nós estamos dando conta de fazer com recursos próprios. Durante a visita, o governador foi questionado sobre as manifestações contra o governo Dilma, que acontecem no próximo domingo. Acredito que o Brasil tem esse espírito. Ao mesmo tempo, uma democracia sólida o suficiente para absorver essas manifestações, que são legítimas, mas também uma economia e uma sociedade madura o suficiente para entender que a crise se enfrenta com trabalho. É o que nós estamos fazendo em Minas Gerais. Para falar sobre o assunto, já está aqui o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Qual a expectativa para essas manifestações? Boa noite, Monique. Boa noite. Olha, a expectativa é de que possa haver realmente uma grande movimentação. Por quê? Porque a oposição, sobretudo o PSDB, tem feito a convocação para essas manifestações pela televisão, no horário do programa eleitoral. Então, é natural que possa ocorrer uma grande manifestação. Mas o mais importante, isso é próprio da democracia, não há o que estranhar. O importante é que haja tranquilidade, as manifestações transcorram em paz, sem violência. Havendo isso, o resto é isso mesmo. Quem está insatisfeito deve gritar, deve protestar. Mas sem violência, né, Lindenberg? Sem violência, sem baderna, sem confusão, como houve em outras épocas. Falando em protesto, acontece neste momento na Praça 7, né? Ele já era de se esperar? Monique, era de se esperar sim, porque na verdade havia já uma decisão anterior, uma liminar, de aumento de passagem? Não, cortando o aumento, uma liminar que não impediu o aumento. No final de semana, inesperadamente, voltou tudo a estaca zero e veio o aumento. Portanto, era de se esperar, até porque lá atrás já houve uma pequena manifestação. Portanto, numa hora dessa, em que a BH Trans olha o lado das empresas, mas deixa de olhar a descapitalização da população que é usuária do sistema de transporte. É a mesma crise que a empresa enfrenta, a população enfrenta também. Enfrenta também. Aí é preciso ter uma decisão salomônica, ou seja, que atenda aos dois lados, e não um lado só, como está acontecendo agora. Aliás, é o segundo aumento desse ano e vai haver um terceiro aumento em dezembro. De maneira que seria bom que a Justiça olhasse isso, as planilhas, com um pouco mais de cuidado, com a lupa mais firme para saber para onde é que está indo esse aumento. E em relação à água, né, o governador está confiante, né? Muito confiante, está aí, é o fiador da decisão do Copasa de não aumentar nada, enfim, deixar como está que é melhor. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Bonito. Boa noite.
Moradores do Prado, na região oeste da capital, denunciam a morte por maus tratos de um cão da raça Pitbull. Em 15 anos de profissão, Patrícia jamais se surpreendeu com tamanha crueldade. Esse cachorro chegou pra gente na segunda-feira, todo molhado, muito gelado, caquético. Ele não tinha onde mais parecer osso, tadinho, muito desidratado. E ele já chegou em agonia respiratória. Indignada, a veterinária postou fotos do cão em uma página pessoal do Facebook. De acordo com esta advogada, especializada em causa animal, há pelo menos 6 meses ela recebe relatos de maus tratos. Ainda assim, não conseguiram tirar a guarda da dona do animal. Esse caso já vem há 6 meses já, né? De vizinhos que notaram que o animal já estava num estado que precisava ser retirado para ter cuidado dos médicos veterinários. O cão chegou com vida à clínica, mas já era tarde demais. Ele praticamente já não respirava, a gente não teve tempo nem de prestar os primeiros socorros. A advogada fez boletim de ocorrência relatando o crime à polícia. A pena prevista para maus tratos varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Com a morte do animal, o tempo é acrescido de 1/6. Aí ela pode vir a ser presa e pagar com multa, cadeia e ficar um tempo aí para poder refletir. Que isso a gente não faz com o animal de forma alguma. No sul do estado, os incêndios florestais têm causado danos ao meio ambiente e provocado a fuga de animais para as cidades. As imagens registradas pelo Corpo de Bombeiros mostram um coati sendo capturado em uma casa no bairro Centenário, em Varginha. O animal, que foi encontrado pelos donos da casa, não apresentava ferimentos e foi capturado após quase 1 hora de trabalho dos militares. E esse não é o primeiro caso recente de animais silvestres avistados na zona urbana. No fim de semana, um lobo-guará foi flagrado correndo em uma das avenidas mais movimentadas de Três Corações, também no sul do estado. Nas últimas semanas, a aparição de animais silvestres na zona urbana das cidades do sul de Minas tem sido frequente, muito por causa das queimadas, que cresceram consideravelmente na região. De acordo com especialistas, isso tem acontecido por conta da redução das áreas que esses bichos costumam habitar. Acaba espantando esses animais que habitavam um determinado território, sendo obrigados a buscar novos territórios. E aí muitas vezes se deparam com outros animais habitantes que geralmente são predadores. Então muitos desses animais acabam sendo ameaçados e inclusive extintos. Para o biólogo, os danos ao meio ambiente vão além, já que até mesmo os recursos hídricos são afetados pelas queimadas. A cobertura vegetal é importante para a manutenção dos recursos hídricos, né? Então, se não houver a cobertura vegetal, consequentemente os recursos hídricos ficarão comprometidos e muitas vezes contaminados. De acordo com os bombeiros, nesse período do ano, a estiagem atinge a região e com o mato mais seco, crescem as queimadas. Esse é um período de estiagem, então um mato bastante seco, e infelizmente as pessoas continuam provocando queimadas. Então realmente é um período crítico com relação a esse tipo de ocorrências. Ainda segundo o sargento dos bombeiros, as queimadas são em sua maioria feitas de forma irregular. Por isso, ele ressalta que esse tipo de prática é crime e deve ser denunciada pela população. É crime ambiental, se a pessoa for pega provocando queimadas, deve ser presa. A lei prevê reclusão de 2 a 4 anos e mais multa. A UFMG completa 30 anos do enfrentamento da AIDS e faz um alerta para a prevenção. Em 1985, Floriano, à época com 33 anos, morava em Brasília, mas estava em Belo Horizonte, onde ministrava um curso de 5 dias. Daqui, por telefone, ele recebeu do médico da capital federal o diagnóstico de AIDS. Ainda sem informação sobre a doença, Floriano ouviu dos médicos que teria apenas de 6 meses a 2 anos de vida. O chão saiu debaixo dos meus pés e aí eu não sei o que aconteceu essa noite. Eu não sei se eu dormi, se eu fui pro hotel, apagou. Mas foi orientado a buscar tratamento na UFMG. Eu só me lembro de no dia seguinte, às 7 horas da manhã, estar aqui na porta da medicina, procurando. Onde é que o médico falou que existe um serviço aqui que é AIDS e ninguém sabia. A discriminação é muito maior, as pessoas tinham muito medo da infecção pelo HIV. Hoje, mais de 6 mil pessoas vivendo com HIV estão sendo acompanhadas pelo centro. De acordo com a ONU, há ferramentas para controlar e até erradicar a AIDS, mas ainda existem desafios para que isso seja alcançado. O que não nos permite acabar com a AIDS hoje, com a ciência que temos,
é a persistência da discriminação, a persistência do estigma e, sem dúvida, em alguns países, a falta de decisão política. Mas, apesar dos avanços, o acesso à informação e à educação infantil ainda são fundamentais. É inadmissível que uma criança, um jovem crescendo em qualquer país do mundo hoje, com a possibilidade de finalizar uma epidemia, mas ainda uma epidemia importante, não tenha acesso à educação sexual, que pode fazer a diferença fundamental entre a vida e a morte. Esta edição está terminando. Tenha uma ótima noite e até amanhã, às 6h50. Tchau.